Boa noite, muita paz. Boa noite você do chat, boa noite você da retransmissão da Web Rádio Fraternidade, o Recanto Espírita lá de José, o Rever Espírita, a 13ª URI de Foz, lá do Paraná, o Recanto da Prece TV 7. Gente, eu vou compartilhar uma situação que eu tenho 58 anos de idade. E às vezes a gente fica buscando determinadas questões e que não é que não vem a resposta, é que às vezes a resposta nos chega e a gente não está, digamos assim, como poderia estar ainda cheio de crostas para entender a resposta que a providência divina tem nos dado. E ela, a providência divina, sendo o amor pleno, a gente tem que entender que ele nunca diz não para nós outros. Ele diz agora não. Por esses dias, e isso me levou a fazer um poema intitulado Bela. Porque, como eu disse, nos meus 58 anos de idade, não tinha outra expressão para falar a sensação que eu tive, né, de ver, de sentir, assim, uma beleza que não tem o que ou como descrever. E é o carinho que a gente manda para esse ser, e também na nossa amiga, se sinta também homenageada, Regina, né, com a música que a gente vai postar agora, e que isso sirva para todos vocês, aqueles que estão já nos vendo, ou aqueles que vão nos ver ou nos ouvir, né? Espero que entenda que estarão para sempre em meu coração, né? É aquilo que a gente está nos propondo na noite de hoje, para que a gente possa ser ponte naquilo que Deus nos propôs. Então, segue para vocês que estão nos ouvindo ou vão nos ouvir, representando aqui, sendo representado aqui, todos os facilitadores e o pessoal do chat da retransmissão, pela nossa amiga Regina Baldovino. Para vocês que também estão ausentes, os nossos colaboradores, fica a minha homenagem, que é intitulada essa música, Para Sempre em Meu Coração, do Cupro Meu Cantar. Sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho, pra que não falte a alegria. Você vai estar para sempre dentro do meu coração.
alguém cantar esta canção, você vai estar para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar esta canção. Nem se eu soubesse muitas palavras, nem se eu as transformasse em poesia, não diria tudo que há pra dizer. A inspiração de certo faltaria, mas se algum dia me faltar o teu abraço, não será triste a saudade, pois sei que nos encontraremos no espaço. Meu amigo de verdade, você vai estar para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar esta canção. Você vai estar para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar esta canção. Oh, 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 oh. Ha, ha. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ha, ha. Oh, 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 oh. Essa é a nossa prece de abertura, uma homenagem, um carinho a todos vocês que estão conosco, nos acompanham, né? O pessoal do chat, o pessoal da retransmissão, né? Para sempre dentro do meu coração. Vocês e a nossa irmã Regina, que está conosco. Boa noite, Regina. Está desligado. Foi a emoção. Me perdi aqui. Nem que eu tivesse o pôr do sol, as estrelas, a lua, o ouro, eu não poderia retribuir o carinho que eu tenho recebido do Reviver e dos demais retransmissores. Nossa gratidão ao Reviver. Nós ficaremos que agradecemos sempre. Então, estendemos a todos, né? Que graça, é emocionante. Podemos começar? Podemos, vamos lá. Ok. Então, nosso boa noite aos amigos do Reviver, aos retransmissores. Sem vocês não haveria esse trabalho, né? Vocês são a razão desse projeto existir. E, em nome de Jesus, nós prosseguimos com ele. Nossa gratidão a todos que compartilham, né, conosco esses momentos de estudos. A Dirce, que já chegou aí, né, Dirce? Boa noite. Eu não vejo todo mundo, mas aí o Laelda depois vai... Né? Socializar. Exato. E divulgar Jesus sob o olhar de Dona Amélia Rodrigues,
é o nosso objetivo, é o nosso fanal pessoal, né? E nós encontramos aí no Reviver o solo, né? Propício a nós plantarmos as sementes. Então, que Jesus reconheça que tem essa colheita para o futuro, né? Aí Jesus reconhecerá o valor desses abnegados companheiros aí que proporcionaram esse trabalho quinzenal para falar de Jesus. Nós estamos há uma semana antes da data em que comemoraremos o nascimento de Dona Amélia Rodrigues. Como não estaremos, né? Dia 26 de maio, a próxima sexta-feira. Então, fica aí o nosso parabéns à mentora, que nós sabemos, ela afiançou esse projeto, esse trabalho, junto a todos nós. Então, ela nasceu em 26 de maio de 1861, certo? Então, são 162 anos, e justamente 162 anos deu o livro dos médiuns, completados em janeiro, né? E o lema dela, educar é formar homem de bem, e não apenas instruí-los. Lembramos sempre disso, como educadora nobilíssima que ela foi, enquanto entre nós. Então, antes de passarmos nosso material, gostaríamos de cogitar com vocês, deixa eu pegar minha colinha aqui, o que nós temos aprendido e compreendido sobre o povo hebreu, ou israelita, ou judeu, como preferirem, né? Que nos leve a entender as injunções que vivia a Palestina. Então, nome roubado da terra dos filisteus, né? Nome Palestina, terra dos filisteus. Então, passou, né? Aquelas terras passaram a ser chamadas Palestina. Então, o que vivia a Palestina quando Jesus entre nós encarnou? Injunções, o que são? Nós fomos ao dicionário. Influências coercitivas, né, de leis, regras, costumes ou circunstâncias que o povo em questão viveu. Nós temos conseguido compreender, apreender, né? Essas injunções são muito importantes para entendermos o cenário em que a encarnação de Jesus atuou. Né? Vale ressaltar, Jesus encarnou-se, foi uma vez só. Ele não foi Buda, ele não foi Krishna, ele foi nenhum profeta antes, ok? Ele só veio entre nós uma única vez, certo? Como Jesus. Então, nós temos compreendido tudo isso. Muito importante, porque ao final do estudo desta noite, nós compreenderemos, através de alguns exemplos, a participação de Jesus, a posição de Jesus, que deve ser exemplo para nós, que é exemplo para nós, certo? Então, nós temos que trazer para a nossa realidade. Mas vamos lá. Nós vamos passar aqui o slide. Então, hoje é a conclusão de proginasma histórica. Nós começamos lá no dia 17 de fevereiro, nos afastamos por problemas pessoais, retornamos dia 5 de maio, segundo estudo do tema proginasma, e hoje nós concluiremos, certo? Então, hoje é a conclusão, mas nós sempre voltaremos a essas abordagens que a nossa mentora faz no decorrer dos nossos estudos futuros, certo? Então, na noite do dia 5 de maio, nós estivemos tecendo aquilo que nós chamamos de exercícios preparatórios, que são sinônimos da palavra proginasma também, escolhido por nós, né? Que a mentora nos ensejou na obra Quando Voltar a Primavera. Quando Voltar a Primavera é o terceiro livro
da série que nós cognominamos série evangélica, tá? Lançamos o kit, série evangélica, da mentora Amélia Rodrigues, né? Kit Pérolas da série evangélica Amélia Rodrigues. Ela ainda não fincou raízes, mas nós estamos semeando. Esse livro veio à luz em 1977, 10 anos depois do primeiro, que foi Primícias do Reino, certo? Então, nós estivemos, voltamos a dizer, no dia 5, na segunda parte. Então, os nossos amigos, procurem lá, 17 de fevereiro, 5 de maio, na playlist do canal Reviver, dos demais amigos retransmissores que terão esses estudos. Mas é lógico que vale enfatizar que tais estudos, gente, são uma passagem rápida, tá? Ainda nós tentemos aprofundar esse ou aquele aspecto. Esses estudos merecem de cada um dos nossos companheiros uma análise, um estudo mais profundo. Nós só tentamos instigar, não é, Laelder? O que você acha? Está certo? Exatamente isso. É da gente poder ir aí, parar para pensar e refletir nas informações que acredito que tem muita nas entrelinhas. Exato. Alguns equívocos que a gente tenha cometido, vocês relevem no sentido de que o pensamento vai muito rápido, a palavra tropeça, mas alguns equívocos se deram à falha humana, da Regina, não da mentora. Tá? Então, a gente está falando uma coisa e lembra de outra. Ok? Só para justificar, ficar gravado, a mentora Amélia Rodrigues, nós chamamos Dona Amélia Rodrigues, ela é ímpar. Então, assim, cada vez mais o nosso respeito, o nosso amor. Né, Laelder? Vamos lá. Laelder, qualquer coisa, meu amigo, você nos corrija no ar, ao vivo, em cores, por favor. Tá? Nossas fontes de consulta sempre, né? Nunca relegadas, principalmente notícias históricas do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando também que Allan Kardec não pôde aprofundar muitos estudos, não foi esse o objetivo dele. Ele também, embora o Evangelho seja uma sumidade de fonte consoladora, né? Ele não enfatizou tudo, não dava, impossível, né? Mas continua uma obra única, ímpar, no seu gênero, espetacular. Muito bem. Ali, eu vou ler para vocês, a gente fez um resumo. Aqueles que não conseguirem ou que quiserem esse material, depois podem nos solicitar, né? Nós compilamos, senão ficam muitos slides. Nós vamos estudar, mas nós vamos passar pelos fatos mais importantes que nós enfatizamos nos outros estudos para aqueles que estão chegando agora, ou para aqueles que vão acessar o canal por primeira vez em algum momento, né? E não souberem que existe uma playlist ou não encontrarem os temas anteriores. Existem os estudos anteriores, o mesmo tema, não temas anteriores, mas existem temas outros também aí para pesquisa. Então, na proginásima histórica do livro Quando Voltar à Primavera, lá no século XII, tudo antes de Cristo, nós vamos falar, tá? No século XII antes de Cristo, mais ou menos no ano 1025 a.C., porque começa o processo um pouquinho, vai um pouquinho depois, mas no ano 1025, as terras de Canaã, as esparsas, os assentamentos, né, foram reunidas em um só reino. E o rei Saul foi o responsável, o grande rei Saul. Jerusalém foi tornada a capital do Reino Unido de Israel. Tá? E Salomão, então, depois ergue o templo, perpetua seu nome, né, o Templo de Salomão, e torna-se o templo orgulho da raça, até, né, ser destruído
mas eu creio que eles vão construir de novo em qualquer momento. Bom, depois, no século X, também antes de Cristo, Salomão, um pouco antes, Salomão havia morrido, né? Ele morreu, e a separação das tribos ocorreu logo depois. O filho, Roboão, ficou com as duas tribos do sul, e Jeroboão, que era um general de exército ou um servo da tribo de José, ele ficou com as 10 tribos do norte, certo? 933, que é no século X, Sheshon, que rei do Egito, ou Sisaque, tá? Saqueia Jerusalém. Ele entra e leva tudo que ele pôde levar. Daí, no século VIII, vejam bem os saltos enormes que nós estamos dando, só para remontar um pouquinho dos principais fatos que nós falamos no dia 5. No século VIII a.C., houve um terremoto em Israel sob o reinado de Oséias, né, que foi um profeta do Reino do Norte. Ok? Daí, mais adiante, em 722 a.C., Sargão II, Sargão II, um rei assírio, destrói Samaria, a capital do Reino do Norte, né? E leva, e aquele povo mistura, traz o povo para cá. Foi uma mistura de raças incrível. Não foram todos, tá, gente? Geralmente, eles levam os proeminentes, os grandes daquela raça subjugada e deixam os de de menor importância como escravos, né? Vamos dizer assim. Então, ele destruiu a capital, fez aquela mistura, e daí começa o ranço entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, né? Porque os judeus do Reino do Norte casam com as mulheres que vêm de outras terras. Há uma miscigenação. Como então eles não são considerados raça pura, os descendentes, aí vem a grande encrenca. Isso dura até hoje, tá, gente? Assistimos um estudo com um líder samaritano lá em Israel, não, em Jerusalém, Israel não, Jerusalém, e o ranço até hoje. Mas tudo bem, tá tudo certo, né, para eles. No século VI a.C., Nabucodonosor II, ou II, um rei babilônico, destrói Jerusalém, tá? Lá em 587 a.C. Mas Jerusalém, a gente falou quantas vezes foi saqueada, foi roubada, ok? Aí, logo depois, Ciro, o Grande, rei da Pérsia, devolve Jerusalém aos judeus em 539, antes da Era Comum. É outra sigla para dizer antes de Cristo, ok? Então, vocês vejam, Ciro comanda, destrói, devolve os judeus à sua terra, mas aí os judeus passam a viver sob o jugo persa, ok? O templo tinha sido destruído, né? Aí houve a reconstrução do templo, 537 a 516, né? A primeira reconstrução, ou o segundo templo, né? O mais correto seria dizer que o templo, depois da época de Jesus, seria o terceiro templo. Mas eles não entendiam assim, diziam que era o segundo. No século IV a.C., vocês vejam que sempre surge um dominador mais cruel, mais forte, mais determinado que o anterior. Não é assim, Laelder? Exato. Para derrotar aquela truculência, tem que ser alguém mais truculento. É porque é querer a supremacia do anterior, né?
Eu quero ser o supremo e eu tenho que destruir, eu tenho que fazer mais do que o anterior fez, para eu deixar a minha marca, o meu registro na história. Exatamente. Então, Alexandre Magno, o rei macedônio, conquista a Pérsia, né? E as suas hóstias, generais, sua equipe toda, ele estava, né, expandindo seu império. Em 323, antes da Era Comum, morre Alexandre, né? E aí suas terras, suas conquistas foram divididas entre os seus generais, mas não foi uma coisa muito legal assim, você fica aqui, você ali, não, gente, a coisa, né, não foi legal. Tanto é que depois Ptolomeu e Seleuco, ou os descendentes dessas duas dinastias, entram em guerra também, e eram generais de Alexandre, o Magno. Então, a dinastia dos Ptolomeus, que havia se apoderado do Egito, entra em luta com os Seleucidas. Então, os dois generais, os Seleucidas governavam a Síria. Ok? Então, vocês vejam. Então, a Judéia ou a Palestina esteve sempre subjugada. Tá? Porque eles vão conquistando aqui, vão dominando ali, e aquele povo passa de uma dinastia para outra, de um subjugador para outro, e assim entra a história. Aí, Ptolomeu e Seleuco, ou a dinastia de um e a dinastia de outros, disputam, passam. Aí eu não mudei o. Não agora. Mudou agora, ok. Eles disputam a Palestina. Nós falamos lá no dia 5, na verdade, em fevereiro, eu acho. Aquela região ali era muito importante, né? Para o porto, para as estradas, para o comércio, ainda é. Então, eles passam a disputar a Palestina, a antiga Palestina. Em 143, sofrem o jugo dos últimos. Então, os Seleucidas ganham dos Ptolomeus e passam a ingerir, né, sobre os judeus. Vamos ver se eu mudei assim. Então, hoje, começando, nós terminamos nesse slide no dia 5. Então, nasceu Jesus sob Roma, porque logo depois de Seleucida, nós explicamos isso, segundo a narrativa de Dona Amélia, lá em Respingos Históricos. Foi, né? Lá no início do nosso trabalho, né, Laelda? Exato. Na segunda, terceira vez, acionando a playlist, cliquem lá, inscrevam-se, deem um like para dizer que é importante esse trabalho, para dizer que o Reviver faz um bom trabalho. Tá, valeu, merchandise? Então, façam isso é importante. Então, Jesus nasceu nas tricas lá, né? Roma aproveita um descuido dos próprios judeus nas brigas, né, pelo trono, pelo reinado, e, né, invade e se apropria. E justamente, gente, lá em Antipater ou Antípater, lá na época, antes da época da Revolução Macabeia, né, já havia uma influência helenizante muito forte. O que era isso, gente? Era trazer a tradição grega, né, para os costumes, para a alimentação, para a construção dos prédios e até para a religião dos povos que sofriam o jugo. E é claro que o judeu monoteísta não aceitou isso jamais, muito embora pelos acertos políticos com mulheres de outros reinos, vários reis tenham
abrandado e deixado suas esposas construírem altares para seus deuses pagãos. Mas a essência judaica era monoteísta, mesmo porque na época da Revolução Macabeia, ali no meio para o fim, surgem os fariseus ferrenhos cuidando da tradição religiosa. Mas havia muita influência helenizante ainda. Com a interferência romana, isso se acentuou, né? E essa influência foi tão importante que influenciou os hábitos, os costumes e a política de todos os povos dominados, também o povo judeu. E aí a gente entende o seguinte: os saduceus, que viviam dentro do templo, que eram o suprassumo da raça, mas que eram os... não dá para entender, mas que eram os materialistas da época, dentro do templo, eram assim com os judeus, com os romanos, me perdoem, eram assim. Né? Viviam ali nos conúbios, se refestelando, aproveitando das migalhas que o povo romano distribuía, certo? Os fariseus, muitos também, mas eles eram mais ferrenhos defensores. O saduceu não defendia nada, certo? Aparentavam uma vida santa, os fariseus eram amados pelo povo que os achava santos, mas de santos eles não tinham nada. Então, essa influência helenizante era muito grave. Herodes, que foi feito rei Zéter, porque ele era idumeu, não era judeu, nessa briga política aí, ele tenta colocar a águia romana, né, no templo. Vocês imaginam a confusão que deu. Isso tudo está no Google, na história, só pesquisar. Foi a peso de arma, de cavalo, enfim, que a coisa foi resolvida. Nós não vamos contar, isso é interessante, aposto que vão pesquisar. Aqui, gente, a gente trouxe toda essa parte verde clara, espero que vocês consigam ver, era Império Romano, tá? Então, olha só, eles tomaram conta dos mares também, tá? Eles dominavam a Gália, a Espanha, a Itália, a Macedônia, que era a terra deles, a Ásia, um pedaço da Ásia, né? O Egito, a Líbia, olha lá, eles enfrentaram o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo, o Mar Adriático, o outro mar aqui, eu não me lembro o nome, não está aqui. O Mar Cáspio. Gente, olha a truculência desse povo, Laelder. Você imagina? Você vê que eles só pararam quando lá numa parte da Ásia eles sofreram a ação dos elefantes, né? E aí eles não estavam preparados, não é verdade? E as florestas, aquela floresta cerrada, eles tiveram que retroceder. Mas olha só, então veja a importância do mar para os romanos. É aí que a gente vai encontrar no livro há 2000 anos, 50 anos depois, né, o Império Romano viajando de barcos para todos os lados. Né? Vocês vejam só que interessante. E olha só, se a gente não sabe um pouquinho disso, o mínimo, a gente fica imaginando, mas eles tinham barcos, eles já podiam navegar. Eu ouvi falar que foi Henrique de Sabres, em Portugal, que fundou, né? Ele fundou a Companhia Marítima. Desde os fenícios já se navegava pelos mares, né? Iam até certo ponto, porque a partir dali eles achavam que o mundo acabava e eles iam cair no nada, né? No abismo.
no abismo. Ou iam cair ali da tartaruga, né? Porque que a tartaruga segura o elefante, que segura não sei o quê, que segura a terra. Tudo está certo, porque faz parte, né, da nossa evolução. Maria do Carmo, boa noite. Mônica, boa noite. Mônica é lá de Pernambuco, Timbaúba, de Pernambuco lá. Boa Alô, noite, Mônica. pernambucanos! Nosso abraço aos irmãos. Aliás, nós, Regina, temos assim um apreço muito grande pelo pessoal do Nordeste. Muito querido. Então, todos vocês são amados. Aí, muito bem. Embora a influência helenizante tivesse entranhada na cultura judaica, nos costumes, né? Na alimentação. Já falamos isso aqui uma vez, vejamos Saulo lá no livro Paulo e Estevão. Ele chega a Jerusalém, na casa do amigo, e ele está vestido à romana, com uma biga romana, né? E o amigo fala para ele que ele está romana. E ele fala, mas no coração, a lei. Olha que interessante. Mas no coração, a lei. E ele era cidadão romano também. Título comprado, mas era. Ok. Então, e ele tinha o ideal de fazer a lei judaica conhecida e assimilada por todos. Ele ia trabalhar por isso. Ou seja, aquele Messias que haveria de vir deveria encontrar, e ele não sabia que o Messias, né, já estava rondando por ali, deveria encontrar o reino facilitado, porque ele ia contribuir para que todo mundo recebesse. Eu vou usar uma expressão não muito cristã, mas era o que ele pensava, goela abaixo. A religião judaica. Era assim. Se vocês forem lá, quando nós estudamos, eu não sei quantos adjetivos nós anotamos que Paulo tinha. Foi dado por Emmanuel. Muitos deles não muito bons. Saulo, desculpem. Até ser Paulo. Gente, é impressionante quando a gente estuda com calma. E ele tinha esse ideal. Né? Ok. Mas a formalística, a parte jurídica da crença judaica, havia submetido o espírito da mensagem de vida. Como nós estudamos lá em Notícias Históricas e seguinte, a religião era uma fachada. O povo havia sido abandonado, a fome graçava, não havia assistência, muito embora no livro deles, nos livros sagrados, estava lá escrito que eles deviam agir de forma caritativa, palavra nossa, para com, né, os menos afortunados. Bom, isso não aconteceu. Tanto é que os leprosos de então, da época, eram mandados para fora da cidade viver nas cavernas, né, gente? E aqueles que deixaram as terras e foram para Jerusalém, porque os impostos comeram tudo que eles tinham, eles viviam de mendicância, doentes, abandonados, né? E na religião, a mensagem de vida da religião tinha sido substituída por mais de 600 regulamentos da lei, né? Ou mais de 600 artigos de lei que eles deviam cumprir. Então, era formalidade. Era formalidade. Se a Regina não fosse, né, sendo sacerdote, sei lá, e usasse lá os ornamentos obrigatórios, né, estava infringindo. Se a Regina resolvesse andar mais depressa do que deveria, né, pelo número de passos que deveria dar no sábado. Gente, um absurdo. Como eles não davam conta disso, era a máscara da
santidade. Qualquer semelhança, mera coincidência com os dias de hoje. Nós temos, sim, a máscara da santidade em nós. Basta vermos a nossa vida familiar e a nossa vida religiosa. Muitos, honrosas exceções à parte. Honrosas, graças a Deus. Mas nós, né, bonzinhos, meus irmãos, não é assim, Laelda? Exatamente. Meus irmãos. Meu tio dizia o seguinte: mastigava vento. Iê, 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 iê. Né? Então, nós somos assim. E aí nós lemos ou a Bíblia, o Antigo Testamento ou o Novo Testamento é para o outro. Aí nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo hoje, é para o outro. Nós vamos a uma reunião, se meu marido estivesse aqui, se a minha esposa devia ouvir isso, não é verdade? Isso aqui é para o meu filho. Vou levar isso para minha mãe. Olha, como é, né? A gente é muito assim ainda, gente. É verdade. Quando a gente tem que trazer para a gente o que é que eu faço disso tudo. Porque eu vou responder só por mim. Em muitas passagens, para não dizer quase todas as passagens de Jesus, nunca se reportou ao outro, se reportou a quem ele estava presente. Exatamente. Né? Tanto é que ele fala a Pedro, que te importa se João virar depois? Né? Segue-me tu. Né? Pedro ficou incomodado porque João não ia sofrer, né, morte dolorida. Na realidade, é aquela questão, né? Estava com inveja. Pois é. Então, você veja, são atavismos nossos, né, gente? Puros atavismos. Então, o povo sofrido padecia as constrições sociopolíticas de maior gravidade. Rejeitado, descuidado, né? Ou não cuidado. Né? Então, espoliado. Jerusalém era uma cidade fétida pela situação dos moradores. Tanto é que livros contam que os grandões moravam na parte alta de Jerusalém, e os outros todos na parte baixa, né? Então, para vocês verem como é que era a coisa. Eu vou abaixar aqui um pouquinho, tá frio aqui, sabe? Eu esquentei o ar e agora ficou muito quente. E às vezes, me permita eu fazer uma deve. E fazendo ao saudação a Rutinha Cavalcante, que entrou já faz alguns minutos. Um abraço. Que é o seguinte: quando Jesus, né, cura o leproso, e que o pessoal, às vezes, a gente não entende, porque que ele diz, vai se apresentar ao juiz. Aí o pessoal diz, mas por que para alguns ele disse, cala-te, não fala com ninguém? Exato. E porque para aquele ele diz assim, vai e apresenta-te ao juiz, ou ao juízo. Porque é o seguinte, quando se tinha lepra, a pessoa era retirada do livro da sociedade judaica. Era considerada uma pessoa morta. Então, quando ele... Aí veja a visão de Jesus. Percebendo a situação, quiçá, da pessoa, disse, olha, você está curado, volte para mostrar que você está vivo e tem todos os direitos sociais de herança de sua família. Né? Aí, por outro lado, a gente vê Jesus falando sobre o mancebo rico ou o homem rico, né? Que é assim, deixa aquela questão de, olha, não se preocupa com o outro, eu estou falando com você. Né? Assim, deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. Que aí também tem um detalhe nessa habitualidade dele ficar preocupado de enterrar o pai ou o parente dele. Não tinha essa preocupação. A preocupação real, segundo a própria Amélia, era que ele tinha interesse, porque era o seguinte, para você ter a partilha, você teria que estar, certo, presente nas exequias fúnebres
do cadáver, Sim. para poder fazer constar que era uma obrigação familiar você estar até no último momento do falecido, né? No enterro. Só a título de figuração. Tá perfeito, Laelder. E esse que diz, deixa-me antes enterrar meu pai, foi um dos discípulos da cidade de Betsaida. Nós vamos falar ainda. Olha que interessante. Vão em dois, Jesus vai até lá e vão em dois até as bodas de Caná. E ele realmente estava sofrendo porque o pai havia morrido, sabe? Mas, né, antes, deixa-me enterrar. É. Né? Aí Jesus já dava lição. O que é mais importante? O bem perecível ou o bem imperecível? Né? Já começou, né? Jesus já começou. Legal. Oi, Lar de José! Opa, Miriam, né? É a Miriam que está. É a nossa Miriam, E a nossa Miriam, lá da Ilha do Governador, alma nobre. Nossa, que maravilha. Uma gracinha ela. Então, gente, o povo sofria, como sempre, né? As constrições, aquilo que oprime, aquilo que machuca, né? Aquilo que aperta, aquilo que denigre, aquilo que desumaniza a criatura, né? Essa era a situação do povo. Gente, principalmente na cidade de Jerusalém. Mas as terras estavam sendo abandonadas justamente porque os impostos levavam tudo. E aí, gente, como é que aquele povo ia comer, vestir, né? Ter saúde, enfim, se a classe trabalhadora não tivesse mais como produzir? Então, tudo isso na época também de Jesus. Ele sabia muito bem disso. Tá? Quando ele estava na Galileia, Arquelau, o filho tirânico de Herodes, ele foi lá e matou milhares de almas. Tá? Ele conseguiu reinar só 3 anos, depois foi exilado pelo Império Romano, de tão ruim que ele era, mas já tinha feito estrago. Bom, então, agora, olha só o que é que a gente pretende quando Dona Amélia fala das progináceas. Nós devemos entender, ainda que perfunctoriamente, significa ainda que minimamente, tá? Ainda que sem muita profundidade, mas a gente deve entender o momento histórico, a situação das terras, as personagens, né? O jugo, enfim, tudo aquilo pelo que passou e passava o povo judeu. Então, quando Jesus lá na frente, porque nós em outros estudos falamos do nascimento de Jesus, né? Falamos de outras situações. Agora nós vamos pontuar essa situação que vai bem exemplificar o que nós queremos deixar. Porque nós, então, a partir de hoje, não podemos mais brincar de falar sobre as passagens evangélicas sem aprofundar informações, sem ir, né, nas questões importantes para transmitir. Não eram historinhas, não eram situações assim corriqueiras. Não, gente, tem um sentido. Olha só, os problemas de mais sérias e intrincadas complexidades era complexo para um povo que vivia sob um jugo terrível. Okay? Eram-lhe apresentados, não para que ele os solucionasse, senão para o surpreenderem em algum ponto contrário às injunções legais. Quem é que dominava? Roma.
Quem é que ditava as regras? Roma. Como é que devia ser? Roma dizia. Qual era a moeda? A de Roma. A de Roma. Com exceção aquela que era no templo, me lembra, Laelder, vamos ver se você lembra. Qual era a única moeda aceita no templo para os sacrifícios? Exato, veja aí pra gente. Tá, gente? Então, era a moeda cunhada por Roma. Shekel. Shekel. Obrigada, Laelda. Isso aí. Era a única, gente, aceita. Então, se até hoje a gente sofre com a cotação, né, do dólar, do euro, nossos irmãos argentinos sofrem mais ainda. Os paraguaios também, eu estou aqui na fronteira, né? Então, vocês vejam. Imagina lá, na cotação do shekel, né? Acho que é. É isso mesmo. Lá para comprar a rolinha, né? Para os sacrifícios obrigatórios. Tá? Então, quando apresenta, olha a imagem, gente, nós não vamos falar sobre ela, porque no futuro, nos nossos estudos, ela surgirá novamente. Mas quando os saduceus, os fariseus, os herodianos, lembremos que Herodes Antipas, né, era o tetrarca ali da Galileia e outras regiões. E ele ia sempre na época da Páscoa para Jerusalém. E ele estava lá também na época da crucificação de Jesus. E os herodianos, né, os seus espiões, gente, toda aquela massa, aquela corja, né, vinha para testá-lo, para dizer, tá vendo? Ele, né, revolucionário, e usá-lo como bode expiatório para situações intrincadas, né, que eles levavam. Então, é lícito pagar imposto a César? É como se a gente tivesse aqui Jesus entre nós, a gente pegasse a moeda, né, o dólar, e apresentasse a Jesus, né? Que situação mais não tem nem adjetivo. Ou mesmo real. É lícito pagar impostos exorbitantes à Receita Federal? E ela está dominando nossas vidas, né, gente? Ela está entrando devagarinho e está sabendo tudo sobre nós. Então, Jesus fala, mas, né? De quem que é essa moeda? Quem cunha essa moeda? Quem domina? Quem manda? César. Então dá para ele o que é dele. Entrega a Deus o que é de Deus. Por quê? Lembra que nós falamos que eles tinham pervertido o espírito da religião? Uhum. Né? Eles estavam preocupados com os impostos, com as moedas, em vez de preocupar-se com Deus. E a gente não se preocupa assim hoje em dia. Em Laelder, peça uma contribuição para ver o que acontece na nossa seara. Outras searas constroem templos maravilhosos, né? Instituições, uma graça. Mas na nossa seara, ai, ai, ai. Bom, deve ser trauma do passado. Deve ser, né? Peça contribuição na nossa. Eu já contribuo, eu vou 3 vezes por semana, né? Não precisa. Então, assim, olha só. Então, a gente também ainda, né, muito preocupado com o din-din, né? Porque aquele que dá, recebe de volta, né? Não é algo Queremos que... saudar também, dando boa noite, a Eliette Maria Pereira Silva, lá de Itaquera, São Paulo. Um abraço, Eliette. Abraço aos itaquerenses, deve ser, né? Deve ser. Deve ser. Abraço aos nossos itaquerenses. Eu sou paulista e é muito difícil para alguém aqui de São Paulo, né? Que alegria. Muito bem, Eliette. Então,
dá lá, né, a César o que é dele, e dai a Deus o que é de Deus. Olha que importante. E eles saem murchinhos da Silva, não conseguiram pegá-lo na armadilha, né? E, muito bem. Outro exemplo, gente. Olha que importante. Atirai a primeira pedra. Aí já vai direto no cerne da questão religiosa. Porque a religião judaica tinha que usar de perdão, de compaixão, de caridade. Na verdade, eles não tinham lá o Yom Kippur, o dia do perdão. Tem até hoje, não tem? Então, só se perdoa naquela data, só se perdoava. Não posso dizer hoje, né? Não estou informada. E aí mas não era exercida a caridade, o perdão, o amor, né? Junto ao povo, ao seu próprio povo. Aí então, penetrando nas almas, conhecendo-lhes as profundidades dos sentimentos infelizes, lembra que era impossível cumprir mais de 600 artigos de fé, artigos Isso. de lei, viviam mascarados. Essa palavra vai ficar na noite de hoje, né? Viviam de superfície, né? Viviam de aparentar ser. O Senhor, então, conhecendo tudo isso, colocava nos devidos lugares as situações conflitantes, sem comprometer-se nem dificultar a marcha do seu verbo de libertação. Quando eles querem apedrejar a mulher adúltera, e não foi só essa mulher adúltera que lhe foi apresentada, né? Que esse é um dos registros que nós conhecemos, nós precisamos conhecer o histórico de por que apedrejavam. Como apedrejavam? Eram essas pedrinhas que são apresentadas no filme? Gente, havia situações que eram pedras enormes na cabeça. E eles exerciam isso sem direito de matar. Porque quem dava o direito de matar era Roma. Mas eles apedrejaram Estevão, eles jogaram Tiago Maior de cima do pináculo do templo. Ele morreu, né, com o crânio esfacelado. E assim foi. Eles não podiam. E aí eles vinham, apedrejavam, e lá na lei deles dizia que tinham que julgar a mulher e o homem. Mas quem é que eles levavam para a praça pública? Somente a mulher. Aí esse acontecimento ficou marcado. Ele não pune e ele não absolve aquela mulher, que não é Maria de Magdala. Olha só, então nós temos que estudar, entender tudo isso, verificar aquela turba que foi para apedrejá-la, né? Gente, era a autarquia religiosa que ia. Era do templo, saíam do templo para apedrejar. Tá? Então, temos que conhecer tudo isso para fazer um estudo sério e profundo dessa passagem. Então, nós já, entre parênteses, dissemos, não foi Maria de Madalena, não foi Maria, irmã de Lázaro, também não foi. Ok? Não foi nenhuma das Marias que nós conhecemos. Ok? Não sei por que dizem que foi. Pode ter sido uma Maria. Era um nome muito comum. Né? Ok? E aí, quem tiver
livre de pecados, atire a primeira pedra. Foram saindo os mais velhos. Por quê? E por que o evangelista nota isso, gente? E foram saindo os mais velhos em primeiro lugar. Não é, Laelder? Exatamente. Não é? Exatamente. E tem um detalhe aí, eu acho que é em primícias do reino, que ela é pega em adultério, porque, na realidade, ela expressa assim, esse trecho. Diz assim, o marido dela, que era um comerciante, consequentemente, é uma pessoa de presença eminente, uma pessoa, né, posta bem na sociedade, por isso que não foi colocado em praça pública, tinha din-din, ele era comerciante, segundo está no texto lá da própria Amélia. Ele saía em viagem, caravana, para comprar percearias ou roupas ou tecidos, e como ele estava começando a ganhar muito dinheiro, ele fez um jeito tal, ela diz assim, deixou a sua casa livre para que as aves de rapina se aproximassem dela, e a partir disso, da sede de afeto que ela tinha dele, ele aproveitou e ela caiu, né, diante dos anseios que ela tinha como mulher, no campo da afetividade, ela destaca isso, não do campo da sexualidade, isso tem que ser claro. Mas ele faz isso por quê? Porque uma das características de não dividir herança quando desse a carta de divórcio, como dizia na época, era se a mulher fosse pega em adultério, ele não teria obrigação nenhuma de dividir os bens com ela. Dividir, exatamente. Nem o dote que ele recebeu. Nada, não tinha nada. Devolver, né? Exatamente. Então, eu não vou mais falar sobre esse capítulo, então, porque você já deu a aula, né, Laelda? Ai, meu Deus do céu, você ia falar. O segredo! Ah, tá ótimo. Poupado uma noite de estudo. Muito bem. Oh, meu Deus do céu. Eu vou ficar calado. Não, as suas contribuições são valiosas. Foi ali no templo, né? Não foi em praça pública essa mulher. Sim. Foi no templo, né? No ambiente mais. Mas é para você ver. Aí ele monta o esquema, né? Ele monta o esquema e, né? E deu no que deu. E Jesus, né? Tá sabendo de tudo isso. Ele lê as almas. Ele viu a ave de rapina que era o marido e viu a sofredora que era a esposa. Não justifica ela ter prevaricado. Isso. Mas ele entende. Tanto assim é que ele, no final, diz, né? Vás e não peques mais. E ela não peca, né? Exato. Segundo a dona Amélia Rodrigues. Exatamente. Aí é um pedaço da história que eu não concluí. Eu vou pegar só a partir daí. Tá. Lembram do Laelder que falou? Então, nós vamos... Gente, a Palestina da época era um país de contrastes. E nós vamos mostrar rapidamente que país de contrastes é esse, porque para a gente conhecer o que nós devemos estudar um pouquinho, tá? Só um minutinho aqui que meu rascunho travou. Eu tenho um rascunho aqui, Laelder, você já falei, né? Eu fico aqui. Então, por isso que eu digo que as falhas são, né? A Palestina era um país de contraste, ou seja, né, o contraste é o seguinte: escuro, claro, né, branco, preto, verde, maduro, né, isso. Então, era esse o país que Jesus encarnou. Na Galileia viviam agentes simples, analfabetas e afáveis. Olha que gostoso, né? Então, ali, Jesus proporcionou e viveu momentos épicos e apoteóticos. Tipo, as bodas de Caná, né? Nós já falamos aqui, uma linda festa de casamento. O sermão da montanha,
aconteceu na Galileia. O convite aos apóstolos, na verdade, os convites, né? Nas ramarias verdes, sob os céus azuis violetas, junto às águas piscosas. O que significam piscosas? As águas do mar da Galileia, que não era mar, era um lago de Tiberíades, por exemplo, que era chamado, né? Em homenagem a Tibério. Nessas águas havia muito peixe. Muito peixe. E aí a gente vai entender quando eles vão pescar e voltam sem peixe. Tem uma mensagem aí. E há 2 registros de pescas milagrosas. A gente costuma falar de um. Né? Há um registro de uma pesca milagrosa com Jesus ressuscitado. Né? Então, olha só, a gente precisa saber isso. E na Judéia, que é justo a parte sul, né, da Palestina, a gente era árida, rude e violenta. Lá aconteceram os momentos graves, o sermão profético, que nós falaremos, né? Os amigos procurarão na série da Dona Amélia. Lá, na Judéia, aconteceram as perseguições, o beijo de Judas, a negação de Pedro, a prisão infame, a crucificação odienta, a morte. Vocês vejam que coisa linda? Então, ficou bem claro, ao norte da Palestina, com aquele tipo de gente, as situações proporcionadas e vividas foram tais. E muito mais. Né? A Dona Amélia citou essas, mas quando a gente vai estudando, tem várias delas. E na Judéia, já começa lá, quando o irmão X fala de Natã, né? Um sacerdote do templo, Jesus está sentado ali, que vens buscar aqui, Galileu. Ele nem era galileu, né? Nós já dissemos, no dia 5, Jesus era judeu. A salvação vinha dos judeus. Ele era descendente de Davi, judeu. Nasceram ambos em Belém. Belém, Judeia. Certo? Então, vejam só. Aí me perdi. Quando a gente vai estudar, então, Dona Amélia dá o cenário. Ela dá o cenário daquela região. E aí a gente vai entendendo os momentos épicos ali vividos. Porque, gente, havia inverno, havia chuvas torrenciais, havia calor, né? Havia tudo lá. Em que momento Jesus falava no mercado? Em que momento Jesus falava na praça? Em que momento Jesus falava no templo? Em que momento Jesus falava no monte? Ele não podia levar as pessoas num dia de inverno rigoroso. Não é verdade, Laelda? Exato. Não é? Né? Ele não podia fazer uma pregação pública sob chuva torrencial. Ele não podia fazer pregação enquanto o povo está trabalhando, aqueles que podiam trabalhar. A Galileia era operosa. Não é verdade? Uhum. Aí, então, olha só, a gente vai colocando aí considerações a serem estudadas, trabalhadas. E tudo isso Dona Amélia vai trazendo. Ela é única. Então, a ressurreição, onde ocorreu a ressurreição? A gente não sabe. Onde foi? Foi aqui, foi ali, foi lá? Dizem que ele saiu e Madalena viu. Ela foi procurá-lo no cemitério. Mas a ressurreição se deu ali mesmo? Está registrada que se deu ali? Deu a Laelder? Se deu ali? Pois é. Né? Não é? Porque quando eles vieram, ele estaria ressurrecto ali dentro. Não é? Uhum. Então, a ressurreição justamente está acima, além de qualquer lugar. Nem aqui, nem lá. Né? É o acume.
Porque ressurreição significa a minha ressurreição. Eu passei por a sua ressurreição, a nossa ressurreição, né? Uma nova vida na mesma vida. Não é isso, em linhas gerais, que a ressurreição sugere? Terá sido Lázaro a mesma pessoa depois que saiu do túmulo? Terá o filho de Naim, da viúva de Naim, sido o mesmo depois que foi ressuscitado? Ele estava na rede? Impossível, gente. Tá, então, a ressurreição é o acume de todos os altiplanos, a glória estelar, a ponte de eterna luz para a ascensão de todos. Então, nós viveremos a nossa ressurreição de luz no momento que abraçarmos verdadeiramente Jesus. Por enquanto, nós estamos na praia, olhando de longe, né? Se é que estamos na praia. Tomara estejamos. Fazemos votos. Ressurrecto, Jesus ressurrecto, então, a partir daí, passaram fastos históricos. Eu procurei o que era fastos porque eu não sabia. Olha, ela escolhe a palavra certinha. Fastos históricos, né? Entre os antigos romanos, esses fastos eram uma forma de calendário que, criado pelos pontífices deles lá, porque havia os pontífices pagãos, né? Continha a relação dos dias fastos e nefastos. Então, nefastos, os de mau agouro, de desgraça, de luto, de tristeza. E os fastos de luxo, de pompa, de ostentação. Né? Olha só. Então, houve vários desses fastos históricos. Vejamos o Império Babilônico, o Assírio, o Egípcio, né? O próprio romano. E aí sucederam civilizações e culturas. Povos substituíram povos. Cadê o Império Romano? Cadê o Império Persa? Cadê o Império Macedônio? Né? Cadê? Homens se foram e renasceram em outras épocas, enquanto Jesus continua o mesmo. Sua mensagem é eterna, para sempre. E para nós vamos caminhando para o finalmente, para nós, que falamos na Era Nova, ou na Nova Era, né? A Era Nova encontra-se no limiar. Limiar, gente, é aquela assim, ó. Tá terminando um período, tá começando outro. Mas esse limiar pode ser de quê? 1 ano? 10? 100? Não sabemos. Né? Vai depender das nossas ações. Mas Jesus apressou o negócio aí. Então, a Era Nova encontra-se no limiar. Cumpre-se projetá-la nas mentes e nos corações, abrindo espaços para os que virão no futuro. Então, não é falar, ó, não é na boca. A Era Nova vem. Estamos na nova era. É na mente, no coração. Significa raciocinar, compreender, apreender, sentir, viver. Ou não, Laelder? Não, com certeza. Não é? Então é isso aí. Essa era nova será caracterizada pelo amor de plenitude. Gente, plenitude vem de pleno. E pela compaixão total a benefício dos seus opositores. Enquanto eu não tiver compaixão por aqueles a quem eu considero opositores, também não viverei a Era Nova. E terá início no país de cada coração, espraiando-se em derredor, como um aroma sutil e penetrante que jamais será olvidado. Essa é a mensagem de Jesus. Essa é a Era Nova que deverá impregnar-nos para avançar. Nós devemos impregnar-nos para vivê-la, no mínimo, com os nossos familiares. No mínimo. E é lá que está
difícil de viver. É lá que a gente vai provar para a gente mesmo a nossa crença cristã. Mas isso é outro assunto. Então, o homem de hoje, eu, Laelda, as amigas e amigos aqui, Recanto da Prece, que maravilha! Nós, homens de hoje, mulheres de hoje, que o buscamos, nós o encontramos compassivo e gentil a aguardá-lo. Né? A aguardar. Nós estamos esperando que Jesus... Né? Mas Jesus espera, sim, Jesus espera. Espera que façamos a caminhada para ir ao encontro dele. Então, o homem de hoje que o busca, encontra-o compassivo e gentil a aguardá-lo. Olha só, aguardá-lo, né? Agora eu quero concluir, eu não coloquei no slide, aqui no livro, Quando Voltar a Primavera, lá não é no proginasma, é na introdução que ela faz ao livro, ela fala assim: Jesus prossegue sendo a eterna primavera porque todos anelamos. Nem inverno, nem verão. Primavera. Esperar a sua volta é a ambição que devemos, no momento, acalentar, preparando a terra desde então para esse momento de vida, beleza e abundância. É porque Jesus vai encarnar novamente? Não. É porque Jesus vai ser sentido e vivido. E Jesus espera que façamos isso. Meus irmãos, nós terminamos essa proginasma, então, foi feita em 3 etapas. Para nós, muito importante, fazemos votos que os companheiros acessem o livro e façam a sua análise, a sua pesquisa, as suas elucubrações, né, para ensejar estudos mais aprofundados, mais gentis, mais saborosos, de esperança, porque todos os ensinos de Jesus trazem esperança no bojo, né, das situações, àqueles que convivem conosco, aqueles que estudam conosco, aqueles que aprendem conosco, aqueles que estão na caminhada. Divulguem Dona Amélia Rodrigues. Nós temos certeza que ela se tornará, assim como as demais obras, ela se tornará estudada. Ela será. Agora vamos deixar 2 questõezinhas. Quanto será que os dominadores influenciaram o povo de Israel nessa longa história que nós trouxemos ao longo desses estudos? E eles continuaram monoteístas. Será que sofreram mesmo? Será que sofreram mesmo? Claro que sofreram. Mas essa fé robusta de um povo obstinado e temente a Deus perdurou. Aí nós queremos deixar como uma espécie de fixação dessa nossa noite. Pensemos o seguinte: se o cristianismo tivesse fincado raízes, tivesse sido plenamente aceito pelo povo judeu, que tinha essa missão, né? Segundo o livro A Caminho da Luz, o que teria sido a humanidade a partir daí? Ou a partir da diáspora, que eles foram jogados para todos os lados? O que teria sido de nós se o cristianismo tivesse encontrado recepção no meio religioso da época? O que você acha, Laelda? A minha amiga, a gente não estaria caminhando para o mundo de regeneração, não. A gente estava chegando quase no mundo puro.
Não é? E esse Pois povo é, frustrado, nos atrasamos muito, muito. muito. E continuamos um pouquinho atrasados, né? Precisamos acelerar o passo. Exato. Precisamos. Nós espíritas, principalmente, precisamos viver isso de uma forma muito consciente, muito amorosa, né? Eu me indago, Regina, permita eu fazer essa reflexão nessa sua live. Eu me indago muito, e aí é sobre mim próprio, nem sobre ninguém, se diante de tantas reencarnações que a gente teve em todas as áreas do conhecimento humano e até religioso, vamos dizer assim, se realmente eu consigo viver o conteúdo espírita como espírita. Assim como não vivemos no judaísmo, como não Isso. vivemos no catolicismo, como não vivemos aqui, Pois como não é. vivemos lá. Me preocupa porque, digamos assim, entre aspas, né? Assim, no sentido de que, dentro da doutrina dos espíritos, você não pode usar, como diz minha mãe, de subterfúgio que não está entendendo. Porque não tem alegoria. Não Mas tem diga assim, estruturas parabólicas para você entrar no campo da interpretação. Meu amigo, é entre o que você acha e o que é. Cuidado, muito cuidado, né? Para que as suas ações não estejam sendo sentadas naquilo que você acha sobre a doutrina espírita, e não sobre o que a doutrina espírita realmente é. Eu penso muito nisso, nesse aspecto. aí os sãos devem continuar semeando, né, Laelder? Devem continuar semeando, porque sãos e justos, né? Justos, não sei se podemos usar esse adjetivo para nós. Pelo menos sãos no que se refere à doutrina agora, já que fizemos a festa antes, né? Isso é resultado do que fizemos. Uhum. E ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Se não Vamos desse, lá. já teria nos tirado, né? Exato. Mas é preciso, viu, Lar José, ficar no posto de serviço. É importante porque quando nós dobramos os joelhos, cansados, doloridos, machucados, o primeiro pensamento que deverá chegar à nossa mente é: Jesus confiou em mim. Ele sabe que agora eu estou, né? Mas ele me mandará recursos para eu me recuperar. Eu digo que eu e outros que passaram por experiências que tais podemos afirmar. Se Jesus nos dá a oportunidade de prosseguir, ele manda os recursos. Isso é verdade. Bom, gente, então, no caminhando no encerramento, a gente vai divulgar live de amanhã e de domingo. Você acredita que existe possessão? Você acha que existe possessão no conteúdo espírita? A doutrina espírita, em algum momento, falou sobre a possessão? O Kardec mencionou na codificação esse termo? Ele rejeitou, não rejeitou? Se rejeitou, por quê? E se aceitou, por quê? E qual a definição que se tem? A gente vai saber isso amanhã, com o nosso irmão Francisco Leão, às 20 horas, sábado, amanhã, no dia 20 de maio de 2023. E domingo, estamos com o nosso amigo que vai abrir para nós o selo, já que já foi aberto o selo pelo Espírito do Cristo, né, o Cordeiro, é Jorge Elahá. Vai falar sobre o Apocalipse, o 5º episódio da abertura do selo. Amanhã, domingo, dia 20 de maio, às 20 horas. Estejam conosco. E voltando para a nossa irmã, para as considerações finais, e a gente pede para que vocês permaneçam, porque a gente vai botar uma música que botamos no início, em homenagem a todos vocês que nos assistem. Vamos lá. Desejamos nos revermos no dia 2 de junho. 2 de junho. Convidem os amigos para estudarem Amélia Rodrigues, para se inscreverem no canal, deixarem seu like e
participarem conosco. Toda a contribuição será bem-vinda, de todos os sentidos. Vamos lá, na música. Não saiam sem antes de terminar a música. Vocês vão gostar. É o nosso presente de final de semana. Um abraço para todos. Sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho, pra que não falte a alegria. Você vai estar para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar esta canção. Você vai estar para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar esta canção. Nem se eu soubesse muitas palavras, nem se eu as transformasse em poesia, não diria tudo que há pra dizer. A inspiração de certo falta.